Preparados para receber aqui a nossa convidada de agora? Vamos lá? Tudo bem, Osana? Seja muito bem-vinda. Pode se sentar. Você veio do Rio de Janeiro, é isso? Sim, do Rio de Janeiro. É? Então tá bem. De qual região ali? Eu moro em Padre Miguel. Padre Miguel. No Oeste, em Campo Grande ali. De Campo Grande? É. Então, você viu falando, né, que meu pai ele foi pastor da Central de Campos, ali no interior, né? Mas ele também foi pastor ali em Campo Grande, né? A gente viveu ali há algum tempo no Rio de Janeiro. Na verdade, se eu for analisar, o lugar onde eu mais vivi na vida foi o Rio de Janeiro, né? Em várias ocasiões, então eu tenho um carinho especial por aquele lugar. Vamos começar a nossa história com a sua família inteira, né? Fazendo parte de uma outra denominação, de uma igreja, né? Mas aí o seu irmão parece que entrou em contato com a Novo Tempo, foi isso? Sim, meu irmão e minha cunhada, eles conheceram a Novo Tempo, né? Minha cunhada procurando um canal, achou a Novo Tempo. E eles fizeram estudos, se batizaram. E nesse período eu estava numa outra igreja e eles quiseram trazer um pastor para dar estudo pra gente. Eu fico imaginando quantas histórias, assim, uma mais incrível que a outra, de pessoas, de como que elas conheceram o Novo Tempo. Eu me lembro de uma história de uma pessoa que estava zapeando e aí pegou o controle, jogou no sofá e aí o controle mudou de canal e caiu no Novo Tempo. Aí a pessoa começou a escutar, a prestar atenção, e aí então se apaixonou pela mensagem, né? Então, são várias histórias de pessoas que estão zapeando de um lado para o outro, de repente encontram no Novo Tempo a resposta às suas perguntas. O caso da minha cunhada foi assim também. Exatamente, né? Ela estava no momento lá triste e ela ficou maravilhada e ela se batizou. Levou meu irmão junto. Então, partiu da sua cunhada, juntamente com o seu irmão, aí eles tentaram contar para você. Levar para a família toda. Ficou tão maravilhado que ele quis levar para a gente. A gente já era de uma outra denominação, mas a gente não vivia, né, tudo que precisava viver. A gente começou a fazer um estudo com eles, e era um debate, né, porque eu fui criada desde pequena em outra igreja, eu não aceitava muita coisa, não conhecia muita coisa, e eu achava que eu estava certa, né, eu brigava, e foi assim que a gente se conheceu. Quando a gente olha para as denominações cristãs, a gente, na verdade, concorda uma com a outra muito mais do que a gente discorda. É verdade. Com as coisas principais, como, por exemplo, salvação em Cristo Jesus, né? Dificilmente pode não pregar tanto, mas algumas denominações, elas acreditam, por exemplo, na volta de Jesus, né? Então, a gente tem realmente algumas crenças que nós temos de uma forma meio que igual em todas as denominações, mas algumas coisas são diferentes, né? E, normalmente, quando se fala do sábado, é algo que a maioria nunca ouviu falar na sua igreja, né? Quando você escutou sobre o sábado, deu assim uma estranheza? Eu falei, não precisa, porque minha igreja nunca pregou, fui criada desde pequena na igreja, nunca tinha ouvido falar do sábado. A gente guardava o domingo, né? Que era aquele dia que a gente ia para a igreja de manhã, à noite. E foi bem complicado, assim, para eu entender, eu tive que pedir muita ajuda a Deus. Agora, eu acho que tem uma certa diferença, né? Quando a gente fala de guardar o sábado, existe uma áurea, porque foi o próprio Deus que colocou isso, de santidade nesse dia. No domingo, a maioria tem no domingo um dia, que é um dia que eu me dedico a ir à igreja, mas não necessariamente com essa visão de um dia santificado, né? Principalmente eu não guardava era dia nenhum, né? Porque ia para a igreja na quarta e no domingo e nunca tinha ouvido falar de que a gente tinha um dia especial para guardar, que esse dia que foi o dia que o Senhor criou, né? Nunca tinha ouvido falar, fui criada desde pequena na igreja e nunca tinha ouvido falar. Mas aí aconteceu um negócio interessante, né? Que a pastora da sua igreja fez uma viagem. Minha pastora da minha igreja, já estava 5 anos nessa igreja, né? Bem firme nessa igreja. Ela foi a Israel. E quando ela voltou de lá, voltou maravilhada, assim, porque ela viu que, acho que dava 3 horas da tarde, tocava uma sirene lá, e ela voltou e falou, a partir de hoje a gente vai guardar sábado aqui. Eu falei, agora eu não preciso mais fazer o estudo com o Novo Tempo, que minha igreja vai guardar sábado também, eu vou ficar onde eu tenho que ficar na minha igreja. Vale a pena a gente lembrar desse assunto, né? Sim. De que eu tive a alegria de visitar Jerusalém, Israel, algum tempo atrás, e é bonito demais. Quando vai chegando o pôr do sol da sexta-feira, o povo vai parando com as suas atividades, e é bonito ver como que eles recebem o sábado. Sim. É sempre com muita alegria,
né? Então, eles aceitam o Antigo Testamento, né? Eles não aceitam o Novo Testamento, Jesus, mas o Antigo Testamento eles aceitam, né? E no Antigo Testamento está a respeito do sábado. Sim. E esse é um problema, por isso que a gente oferece esse material sempre para as pessoas entenderem. Ah, não, é porque o sábado foi feito para os judeus. Eles continuam guardando o sábado, mas a gente entende que, na verdade, o sábado foi uma explicação, foi um pedido de Deus para a raça humana. Sim. Lá na criação, quando Deus criou o ser humano, e no 7º dia, o sábado, não existia judeu. Existia Adão e Eva, que era a raça humana. Então, o sábado, ele é para todos nós. Agora, o que aconteceu quando você, naquela igreja, a sua pastora começou a falar do sábado, mas aí você percebeu que tinha umas diferenças, né? Como eu já estava estudando com o pessoal da Adventista, eu aprendi que no sábado era um dia santo, Deus santificou esse dia. E lá ela falava pra gente que não podia trabalhar. E era bem rigorosa. Ela falou que quem trabalhar não vai poder cantar, não vai poder ter ministério na igreja. Só que eles iam para salão, fazia unha, fazia cabelo, ia para o shopping. Aí eu comecei a falar, como que pode? Se a gente está separando esse dia, né, para santificar ele, para guardar, para lembrar de Deus, por que a gente vai fazer alguém trabalhar para a gente nesse dia? E aquilo foi me incomodando. Eu falei, Senhor, eu quero viver a tua plenitude, eu quero aguardar a tua verdade. E foi quando eu comecei a me chatear lá naquele lugar, o Espírito Santo me incomodando. Aí eu tinha abandonado o estudo lá atrás, né? Aí eu quando a minha irmã pediu o estudo de novo, e eu comecei a fazer o estudo de novo. E, para graças de Deus, eu me batizei, pedi o batismo, eu e meu filho se batizamos no mesmo dia, em 2018 isso. Que legal. Agora, Osana, história bonita, né? Você Sim. aceitou o dia de sábado, mas aí, eventualmente, os problemas eles também aparecem, né? Começaram a aparecer. Você agora tentar um emprego e já chegar e falar assim, olha, eu não posso trabalhar no sábado, é um impedimento, né? Foi um impedimento muito grande. E começou lá, né? Quando ela falou que não podia guardar, eu fiquei fiel nisso. E as oportunidades que apareciam era para trabalhar justamente no dia do sábado, que eu sempre trabalhei em comércio. E foi muito dificultoso para mim. E meu esposo me cobrando, né? Que eu tinha que ajudar nas despesas da casa. E eu fiquei muito triste uma época, mas eu falei, Senhor, eu vou ser fiel a Ti. Eu sei que o Senhor vai me recompensar. E fiquei um bom tempo sem trabalhar, vivendo com o salário só do meu esposo. E foi bem difícil. A cobrança foi bem difícil. Foi quando eu comecei a falar com Deus, Senhor, eu preciso ser fiel a Ti e vou perseverar. E foi quando Deus foi fiel comigo. Em meio à pandemia, eu consegui um emprego, né? Eu já estava na igreja, já tinha me batizado na Adventista. E eu comecei a trabalhar na rede da educação, lá em Padre Miguel mesmo, pertinho de casa. Deus abriu uma porta gigante para mim. Em 2020, no meio da pandemia, onde as portas tinham se fechado para muita gente, e Deus abriu essa porta para mim lá. Foi uma benção. Interessante como você começou na rede educacional adventista. Sim. E hoje você trabalha... Hoje eu estou na Associação Rio Sul, em Campo Grande, um emprego melhor, né? Graças a Deus, Deus abriu essa porta para mim lá, bem tranquilo, me deu a oportunidade de estar hoje aqui, me deram 2 dias, né? Eu estou aqui desde ontem. Legal. Foi uma benção. Deus é muito bom. E onde você trabalha hoje é a sede administrativa da Igreja Adventista, ali na região sul do Rio de Janeiro. Sim. Sabe, Osana, o seu nome, ele tem um significado, né? Quando eu li o seu nome, o que veio na minha cabeça foi Osana, né? Nas alturas, né? Então, acho que desde que você nasceu, Deus já tinha um plano muito bonito para sua vida. Sim, eu sempre brinco com os outros, Gustavo Osana, eu falei, Osana nas alturas, não é a Rosana. Não é simplesmente Osana, Osana nas alturas, né? Que Deus possa lhe abençoar nessa caminhada de fé. Muito obrigada. Eu destaco aqui, né, o fato de você estar passando por dificuldades, mas você virar e falar assim, não, Senhor, eu quero ser perseverante, estou sendo perseverante. E sabe, quando a gente toma essa decisão, às vezes as portas, elas não se abrem de um dia para o outro. Demora um tempo. Aí você fala assim, mas por que Deus não faz isso? É porque Deus também, ele respeita o tempo de outras pessoas, de outras situações, mas ele vai direcionando, Então, quando a gente ora e entrega ao Senhor, a gente está dizendo o seguinte, Senhor, eu também vou esperar o seu tempo na minha vida. Então, que Deus possa lhe abençoar, juntamente com a família, né? E que cada dia mais você esteja firme no Senhor. Muito obrigada.